Este vídeo que eu vou passar aqui agora é de uma pessoa famosa aqui do Brasil que tem passado por um problema bem sério. Ela postou um vídeo contando o caso e isso tem repercutido muito. Ele nunca teve isso na vida. Isso para mim está muito assustador por conta de uma série que os amiguinhos da escola indicaram para ele. É um mangá japonês, coreano, não sei, chinês. Que merda é essa? E por que que você precisa estar ciente disso que eu estou falando? Porque esses animes, eles estão nessas plataformas Disney, Amazon Prime, Netflix, mas a gente precisa pensar que os nossos filhos não vivem numa bolha. Por mais que você proíba os seus filhos de verem certas coisas, o coleguinha lá vai mostrar. Este vídeo que eu vou passar aqui agora é de uma pessoa famosa aqui do Brasil que tem passado por um problema bem sério. Ela postou um vídeo contando o caso e isso tem repercutido muito, porque se trata de um desenho, de um anime japonês que ele é bem difundido e bem conhecido aqui no Brasil, e ele tem nessas plataformas de streaming, inclusive passou até no cinema alguns meses atrás, e ela conta que o filho dela teve um problema com a síndrome do pânico, e mesmo com todo o suporte, né, porque eles são uma família que tem dinheiro, mesmo com todo o suporte psiquiátrico, psicológico, a criança ainda está passando por um grande problema. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Com vocês sobre o que está acontecendo com o meu filho pequeno. Salvatore está numa crise braba de síndrome do pânico. Ele nunca teve isso na vida. Isso para mim está muito assustador. Ontem à tarde fomos no médico, ele está medicado, mas ainda assim está em crise, continua em crise. Falta de ar o tempo inteiro, medo, não quer ir no banheiro sozinho. E esta crise desencadeou por conta de uma série que os amiguinhos da escola indicaram para ele. É um mangá japonês, coreano, não sei, chinês. Que merda é essa? Essa gente maligna que fazem esse tipo de conteúdo sabendo exatamente o que eles podem provocar na cabeça das crianças. Salvatore, um menino alegre, inteligente, o tempo inteiro animado, é o rei da festa. Se eu mostrasse para vocês um momento hoje, ele meditando e ele sozinho conversando, eu filmei e mandei para uma amiga, ela chorou. Ele falando, Jesus, tira isso de mim. Então, muita gente não sabe, mas esses desenhos japoneses, esses animes, eles fazem muito sucesso no Japão, fazem muito sucesso. E apesar do anime, da animação, que é o vídeo que a gente assiste, fazer muito sucesso lá no Japão, o que faz mais sucesso ainda são os mangás, que são as histórias em quadrinhos. E lá, como o povo lê muito, como também a cultura deles é mais acelerada, porque eles visam muito a produtividade, o que acontece deles terem como lazer são esse tipo de leitura, que são esses mangás. E desde adulto a criança leem os mesmos mangá, porque geralmente eles têm uma versatilidade muito grande a mesma história. Então você vê executivo, estudante, criança, adulto lendo esse mangá. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque aqui no Brasil começou a ter um boom nesses animes e também nos mangás, porque depois que essas plataformas de streaming começaram a propagar os animes, os mangás também passaram a ser muito acessados e até no Google você pode acessar mangá gratuitamente, não precisa nem pagar. E por que você precisa estar ciente disso que eu estou falando? Porque esses animes, eles estão nessas plataformas Disney, Amazon Prime, Netflix, e a classificação indicativa de idade deles geralmente varia de 12, 14, 16 e alguns até 18 anos. É lógico que não tem nada de pornografia nesses animes, mas como contém cenas de violência, algumas coisas que a criança não pode processar, eles têm essa indicação de idade mais elevada. E aí você precisa estar acompanhando, porque como essas histórias têm uma capacidade muito grande de entreter crianças, principalmente por causa do colorido, da boa maneira que são feitas, e entreter também adultos que se interessam bastante pelas histórias, que são histórias muito boas, geralmente as crianças são atraídas e você precisa saber o que o seu filho está acessando. Mas assim, nesse ponto dos pais controlarem o que passa, né, de conteúdo para os filhos, apesar de ser uma coisa óbvia, eu vou precisar citar aqui
porque é seu dever de pai, é seu dever de mãe filtrar o que o seu filho ou sua filha acessa. Principalmente porque quando se trata de indicação de idade, muitas vezes a gente vê que uma criança acessa certos tipos de conteúdo, mas a criança tem maturidade para processar aquele tipo de informação. A criança já foi orientada pelos pais como que é que funciona, como que não funciona, se aquilo ali é uma fantasia, se aquilo ali é uma ficção, se existe de verdade na vida real, e a criança acaba adquirindo maturidade para ver certas coisas. Em compensação, tem muitos desenhos que eu já vi que tem uma classificação de idade livre, mas o que eles semeiam? Só fragilidade na mente dos nossos filhos. Faz com que os nossos filhos tenham problemas de identidade, e ainda faz com que os nossos filhos fiquem mais fracos para enfrentar problemas do dia a dia, porque só faz criar medo, como se a criança fosse uma pessoa frágil. Ao contrário dos desenhos que a gente via mais antigamente, que eram desenhos de mostrar heróis, as crianças assistiam esses desenhos e saíam pelas ruas. Ah, eu sou o He-Man, eu tenho a força. Ah, eu sou o Lion, eu vou lutar contra o mal. Entendeu? Antigamente os desenhos tinham um herói que propagava virtudes para os nossos filhos, e os nossos filhos saíam pela rua querendo ser aquilo, querendo, espelhar aquilo que eles aprendiam na vida deles. Mas muitos desenhos aí de indicação livre, o que faz? Faz é criar ansiedade, medos, medos assim, desproporcionais, medos irreais, uma criança mais ansiosa, uma criança mais depressiva, porque os protagonistas não têm virtude nenhuma desses desenhos. Então não é porque está com classificação de indicativa, classificação de idade livre, que você também vai deixar o seu filho assistir. E quanto a esse anime que essa famosa está dizendo, o nome dele é Demon Slayer, que inclusive é um dos animes favoritos da minha filha, e o meu filho acaba assistindo e gostando muito também, porque ele vai na vibe dela. E eles assistem esse desenho, esse anime, desde pequenininhos. E eu já vi várias festas infantis com o tema do Demon Slayer. Então, assim, o que eu acho importante é a gente sempre regular a maturidade dos nossos filhos. Eu mesmo sempre falo com os meus filhos antes de assistir qualquer coisa. Primeiro que eu sempre estou vendo e assistindo tudo que eles assistem, para ver se eu autorizo, se passa na minha regulação ou não. E esse desenho é um que passou na minha regulação. Apesar de eu não ser fã desse desenho, eu acho que a história é até legal, ensina várias coisas boas. E é lógico que eu, como pai, não estou apenas olhando se vale a pena eles investirem o tempo deles, se eles vão aprender alguma coisa boa com aquilo ou não. Eu estou vendo também se a maturidade deles permite eles processar aquele tipo de informação. Porque muitas vezes, algumas coisas, os nossos filhos ainda não estão preparados para ver ou escutar aquilo. E apesar dos meus filhos assistirem esse anime, eu não estou indicando que você permita o seu filho assistir. Porque a classificação indicativa desse anime é de 16 anos. Mas como eu regulo bastante aqui, e eu avaliei, eu vi que o desenho tem essa classificação por causa das cenas de violência. Mas se a gente pensar bem, quantas violências nossos filhos assistem só em 5 minutinhos de jornal, que está ligado aí, por exemplo, num saguão de hotel, num saguão de alguma recepção, quando você está em alguma fila. E são cenas de violência da vida real, essas que a gente vê no jornal. E sem de falar que tem esses joguinhos que os nossos filhos têm acesso, como Free Fire, jogos de violência, de tiro, que mata, assim. Meus filhos, por exemplo, não têm esses joguinhos e eles nem interessam, né? E eu não vou permitir, enquanto tem outros jogos que interessam mais a eles, eu vou segurando isso. Então é uma coisa que eu nem precisei discutir com eles, ainda bem. Mas são jogos de violência que eu acho desnecessário, quando tem vários outros joguinhos. E assim, por mais que eu fale, a classificação indicativa, não vou deixar meu filho assistir de jeito nenhum, mas a gente precisa pensar que os nossos filhos não vivem numa bolha. Por mais que você proíba os seus filhos de verem certas coisas, o coleguinha lá vai mostrar. Por mais que eu proíba os meus filhos, né? Não, eu não proíbo. Por mais que meus filhos não joguem Free Fire,
Eu sei que os coleguinhas dele têm Free Fire no celular e às vezes eles ficam lá olhando, aí às vezes eles pegam, não sabem jogar, e aí perde o interesse e volta para as coisas que eles já têm costume de fazer. Então não vai criando aquele desejo também, porque eu também não proíbo. Então eu deixo eles lá, eu, não, vamos ver se o joguinho aqui é melhor. Ah, é legal, vou jogar esse aqui. Mas assim, a gente precisa preparar os nossos filhos para terem maturidade, para ver certos conteúdos, porque os coleguinhas já estão vendo, os coleguinhas da mesma idade. E aí quando tiver lá na escolinha, o coleguinha mostrar pelo celular dele, e aí se seu filho não tiver maturidade para ver, a gente precisa orientar os nossos filhos e precisa fazer com que eles vão desenvolvendo pelo menos no mesmo nível dos outros coleguinhas, como no vídeo aí. Foram os coleguinhas da escola que indicaram assistir, porque os outros já assistiam. Então, como profissional, o que eu te indico? Que você, pai, que você, mãe, passe a estar em cima, passe a assistir tudo que os seus filhos assistem. Você precisa assistir, mesmo que seja esses desenhos de classificação livre, que esses desenhos que ficam fragilizando os nossos filhos, que ficam trazendo transtorno de identidade para os nossos filhos, ansiedade, porque os protagonistas são os protagonistas muito esquisitos. Eu não entendo alguns desenhos, eu falo, como que esse desenho em classificação indicativa livre, um desenho que só traz sentimento ruim para o meu filho, não vai assistir. Então você precisa estar em cima. Não pode só chegar lá e entregar o celular, ligar a televisão, ir lá limpar a casa, ir lá resolver seu problema, deixar a criança livre lá. Não, você tem que estar em cima, você tem que estar assistindo, acompanhando, perguntando o que seu filho está entendendo e explicando para que ele vá criando maturidade e ganhando aprendizado com as coisas que ele aprende. Sem falar que eu vivi muito da religiosidade. Que o meu pai, quando eu era criança, ele proibia a gente de assistir tudo que tivesse cena de briga. Está proibido. Tudo que tivesse alguma coisa assim, ele falava, não, a religião não permite, a gente não vai assistir essas coisas não. E querendo ou não, a gente assistia uma hora ou outra, naquela época não tinha celular, mas a gente assistia uma hora ou outra na casa de algum coleguinha que a gente ia, na casa de algum amiguinho, na casa de algum parente. E aí o que ele ia fazer? Ia mandar a pessoa desligar a televisão da casa dela, entendeu? E aí, assim, acabou que a gente ia vendo, ia criando um interesse maior, porque era proibido. Então, a gente precisa trazer mais orientação. Sem falar que, por exemplo, essa criança do vídeo, eu acho que ele vive num contexto religioso mais, assim, né, restrito, porque eu vi, essas coisas do demônio que ela fala no vídeo, né, essas coisas do demônio, essas coisas que fazem com as nossas crianças. Então, provavelmente ela fala com a criança, isso aqui é do demônio, isso aqui é do maligno, isso aqui é do... E a criança vai criando aquele medo, e aí quando um coleguinha fala um palavrão, o filho já fica todo assustado. Meu Deus, ele falou um palavrão, está trazendo coisa de mal para minha vida, eu vou sonhar com isso à noite, sabe? Coisas mais simples assim. Então a gente não pode também, por causa da religiosidade, criar muitos medos desproporcionais na cabeça dos nossos filhos, ou fazer com que eles criem, né, certas dimensões muito grandes a certas palavras, a coisas do mal, a coisas de terror, porque isso vai se tornar um caos na vida deles depois, até em pesadelos, eles sonham com alguma coisa, pronto, vai ficar 3 meses passando mal porque sonhou com alguma coisa do mal e aí era o demônio que veio falar com ele. A gente precisa minimizar as informações que a gente leva para os nossos filhos. Enfim, eu só falei isso porque é uma realidade que eu vivi quando criança, porque eu vivi muito num ambiente religioso mais rigoroso, e eu acho que tudo que é para o extremo acaba prejudicando os nossos filhos. E a gente tem que ser, né, mais claro, falar de uma maneira mais controlada. E é lógico, se o seu filho está tendo algum comportamento muito alterado, se você está vendo que tem algum transtorno ali depois de alguma situação, você tem que buscar ajuda. Não pode deixar que um fogo pequeno cresça e vira um incêndio depois. A gente tem que controlar enquanto o fogo está pequeno. Então busque ajuda profissional. Ao menor transtorno comportamental do seu filho, busque ajuda profissional. Então fique de olho no seu filho, se interesse pelo que ele interessa, assista as coisas que ele assiste, converse com ele
e faça o controle. A sua obrigação de pai é controlar e regular o que ele tem acesso. Porque se você não conseguir fazer esse controle enquanto é criança, quando se tornar adolescente, aí já era. Família é construção diária. E de tijolinho em tijolinho a gente vai construir a estrutura familiar que a gente tanto deseja.